galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para essa aula, tema Estreito de Bering. Ô, professor, o que é isso? Pô. Aventure-se junto comigo, vamos nessa, embarque nessa aventura. Eu vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Compreender o Estreito de Bering como uma das teorias de povoamento da América. Eu já vou logo, como diz o outro, apresentando já a essência da aula. Se vocês captarem a minha mensagem, já conseguimos matar 50% da charada da aula. Como que surgiu? Segundo a ciência, acredita-se que os seres humanos, os primeiros hominídeos, surgiram na África. Por exemplo, a nossa espécie, Homo sapiens, sapiens moderno, tem as datações entre 250 mil anos, alguns falam até em 200 mil anos. Não é? Então, a espécie Homo sapiens, sapiens moderna surgiu na África. Se nós pegarmos outras espécies, por exemplo, o famoso esqueleto da Lucy, não é a Luzia, a Lucy, Australopithecus, com 3,2 milhões de anos atrás, também foi encontrada na África. Então, uma teoria que está confirmada pela ciência, os seres humanos, ou os hominídeos, nasceram na África. A África é o berço da humanidade. Então, isso é uma confirmação, é uma constatação. Se os seres humanos surgiram na África, como que eles vieram para a América? Em que momento vieram para a América? Você pode pensar assim, mas Pedro Álvares Cabral não veio colonizar o Brasil em 1500? Isso. Primeiro ponto, colonizar está certo. Agora, como que eles chegaram em 1500 se já tinha aproximadamente 5 milhões de indígenas, de habitantes no Brasil? Como vieram parar ao Brasil? No Brasil? Pois é, essa é a questão da nossa aula. Para isso, a primeira teoria que já foi totalmente desbancada pela ciência, e em algum momento até acreditaram, foi a chamada Pangeia. Para quem não conhece, a Pangeia isso é uma constatação geográfica confirmada, era apenas um único continente que havia. Por exemplo, a América ela encaixa perfeitamente na África, a América junto com a Europa, a Austrália também encaixa na parte leste da África. Então assim, era um grande continente e segundo essa teoria, os seres humanos teriam migrado da África para a América nesse momento, quando os continentes estavam ligados, depois os continentes se separaram e daí povoaram a América. Por que essa teoria está completamente derrubada? Porque a Pangeia, ela tem entre 200 a 225 milhões de anos atrás. Os dinossauros talvez viveram a Pangeia. Os seres humanos não viveram a Pangeia. Falamos que a nossa espécie, a Homo sapiens, tem 200 mil anos. Olha a diferença, 200 milhões de anos para que os continentes começassem a se separar e os seres humanos têm 200 mil anos. Só para vocês terem uma ideia, numa linha cronológica, Pangeia, 200 milhões de anos, dinossauros extintos há 60 milhões de anos atrás, e a Lucy tem 3 milhões de anos. Não batem, são datações completamente diferentes, ok? Se então não foi a Lucy, se não foi a Pangeia, como os seres humanos vieram parar ao Brasil? Ou melhor, na América? Aí que vem o nosso estudo de hoje. Estreito de Bering, chegada ao ser humano na América e povos originários da América. Pense bem, o que você sabe sobre esses temas? Eu trago essa discussão para vocês para nós entendermos como que a América foi povoada. Estreito de Bering é assim chamado local fronteira entre Alasca, nos Estados Unidos, e a Rússia. Um corredor chamado Mar de Bering que divide os dois continentes, América e Ásia. Não há apenas uma explicação, mas várias teorias de como ocorreu o povoamento da América. Esse é o principal problema. O Estreito de Bering, a teoria de Bering, ou a Beríngia também chamada, a região Beríngia, a passagem da Beríngia, ela não responde a todas as questões como que todos os seres humanos vieram parar na América. Por exemplo, nós temos datações no Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara, com presença humana com mais de 50 mil anos atrás. Na costa chilena, temos também a confirmação arqueológica com datação de carbono 14, teste de laboratório, sistema de iluminação, que marcam datações com mais de 18 a 20 mil anos atrás. O Estreito de Bering tem apenas 15 mil anos. Essa é a teoria.
Caçadores que passaram da Rússia, da Sibéria, para o Alasca, para a América do Norte, com datação de 15 mil anos atrás, para caçar mamutes, ursos, animais daquela região. Como que essas datações não batem se a chilena é mais antiga, se a datação do povoamento do Brasil é mais antigo? Pois é, o Estreito de Bering responde o povoamento dos Estados Unidos, da região da América do Norte, mas da América Latina não. Qual a sua opinião sobre a formação de que os portugueses descobriram o Brasil em 1500? Descobriram o Brasil em 1500? Como que você descobre um lugar se já haviam mais de 5 milhões de corações pulsantes tupi-guaranis no Brasil? Meu amigo. Você já se perguntou quando os povos indígenas chegaram ao Brasil? Essa é a nossa aula de hoje. Para que o Brasil fosse povoado por vários povos indígenas, temos que entender em que momento, ou melhor, quem foram seus ancestrais, como chegaram ao Brasil e de que maneira chegaram ao Brasil. O estreito liga os oceanos Pacífico e Ártico, localizado entre o Alasca e a Sibéria. Então vamos lá. Ásia, Rússia, Sibéria, Estreito de Bering, no ponto vermelho que vocês estão vendo aqui no slide, e América do Norte, Alasca, Estados Unidos, ok? Acredita-se em duas teorias sobre isso. Aqui vocês encontram mais uma imagem perfeita de fronteira entre Estados Unidos e Rússia, inclusive com duas ilhas chamadas Dioméde. Até a ilha é dividida entre Rússia e Estados Unidos. A Dioméde maior é da Rússia, a Dioméde menor é dos Estados Unidos. O que acontece? Bem no meio dessas duas ilhas tem uma linha imaginária que divide o que é fronteira russa, o que é fronteira norte-americana. Duas teorias sobre o Estreito de Bering. A primeira, que o mar de Bering, em determinado momento glacial, há 10 a 15 mil anos atrás, congelava, fazendo uma espécie de corredor, um chão de gelo, possível de ser caminhado por ali. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, pequenas embarcações que, como a região do Mar de Bering, há 15 mil anos atrás, teria um nível do mar mais baixo, também por causa da questão glacial, período de glaciação, essas pequenas ilhas que teriam aqui, inclusive até quase que um corredor ligando os dois continentes, seria possível de andar por cima deles, por causa do nível mais baixo. Então são duas teorias. A primeira, que o mar congelaria e seria possível fazer essa transição, caminhando. E a segunda, com o nível do mar de Bering mais baixo, haveria um corredor, existe realmente um corredor de terra, ligando os dois continentes, que seria possível de migrar, e pequenas ilhas, com pequenas embarcações, para fazer essas paradas até chegar nas duas regiões. Seja como for, as duas são muito interessantes. Só 90 quilômetros, galera. Você pode parecer muito, mas só 90 quilômetros de mar ligando os dois, dá para responder muita coisa aí. Homenagem ao navegador Vitus Bering. Ah, por quê? Se chama Mar de Bering, Estreito de Bering. Ó, as duas ilhas, Dioméde. Essa aqui é da Rússia e essa aqui é dos Estados Unidos, a menor. Que coisa. Que ano que ele descobriu? Em 1728, navegou pela região, atravessou, inclusive, e por causa dele recebeu a homenagem de Estreito de Bering. Copie a pergunta em seu caderno, hein, galerinha? Explique o que é o Estreito de Bering, onde está localizado, faz fronteira com quais países e continentes? Daqui a pouquinho voltamos.
Voltei! Vamos corrigir juntos? Bora lá! O Estreito de Bering é um corredor do Mar de Bering. E por causa do navegador Bering. Vitus Bering, que separa os Estados Unidos e a Rússia em apenas 90 quilômetros. O estreito liga os oceanos Pacífico e Ártico, localizado entre o Alasca e a Sibéria, sendo rota de navegação importante na região. Essa história de homenagear navegadores é por isso que se chama América, né? Por causa de Américo Vespúcio, que ele fez uma navegação em toda a costa americana, confirmando que, na verdade, Colombo tinha dito que, na verdade, era uma ilha, ou depois pensou que era só um pedaço de terra, que, na verdade, achou que eram as Índias. O que o Vespúcio fez foi confirmar que, na verdade, era um grande continente, o que o Colombo tinha descoberto em 1492. O problema foi o seguinte, quase que nós nos chamamos cidadãos vespucianos. Ué, tá aqui, ó, Mar de Bering, né, Vitus Bering. Mas, por sorte, os estudiosos acharam melhor, não vai pegar bem, né? Vamos chamar de América, continente americano, porque continente vespuciano não vai dar bem essa história. Estreito de Bering. Outra teoria seria antes do término da última glaciação, o professor Roberto falou sobre isso, o nível do mar estaria mais baixo e haveria uma espécie de um corredor com milhares de ilhas, inclusive de terra, para que esses caçadores passassem para cá. Seja como for, as duas teorias, entre 15 a 10 mil anos, mostra como que fizeram os sítios arqueológicos de Clovis. Clovis é uma cidade dos Estados Unidos, onde foram encontrados uma espécie de vários sítios, regiões. Sítios não é de chácara, não. Sítios é quando se tem um agrupamento de achados arqueológicos reunidos num local. Aí se entende que é um sítio arqueológico, ou seja, ali viveu alguém. Como ele pode ter sido uma rota para o povoamento da América, então aqui vocês veem uma imagem muito bacana, né, sobre a origem dos seres humanos na África. Com milhões de anos eles vão povoar a Ásia, depois em 15 mil anos eles passam pelo Estreito de Bering. Tem a teoria malaio-polinésia, saindo da Austrália, né, passando pelo Oceano Pacífico, atravessando aqui até chegar na costa chilena, na costa, né, do Chile, na América Latina, mas ainda tem a questão do Brasil, que não bate a datação, com presença humana com mais de 50 mil anos confirmada pela arqueóloga Niede Guidon no Piauí. Como que vieram parar esses habitantes no Brasil, esses caçadores? O Estreito de Bering se tornou uma passagem para grupos humanos nômades, que caçavam mamutes e ursos na região. Quem não sabe, o mamute é da família, né? Uma das linhas, né, de espécies dos elefantes, com uma certa pelagem, porque eles viviam em regiões mais frias, né, em um período glacial, e por isso eles viviam naquela região e eram sua caça, sua alimentação desses caçadores. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Quais são as duas teorias de povoamento da América que explicam a vinda de grupos caçadores nômades pelo Estreito de Bering? Aquela do corredor e tem a de pequenas, né, também inclusive o período que congelaria. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei! Vamos corrigir juntos? Bora lá! Determinado período do ano, no período glacial. O que é esse período glacial? Um período do mundo onde a temperatura eram mais baixas. Houve uma mudança climática aproximadamente há 10 mil anos, que aumenta a temperatura, diminui o gelo, se diminui o gelo, para algum lugar vai, aumenta o nível do mar. Então, antes, na era glacial, antes desse aumento de temperatura há 10 mil anos, havia a chamado período glacial, onde o Estreito de Bering congelava, fazendo uma espécie de uma capa de gelo, um chão, para que os caçadores pudessem passar por ali. E a segunda teoria é que, se é o período glacial, a água estava congelada. Então, o nível do mar, inclusive o de Bering, o Estreito de Bering, estava mais baixo, com uma espécie de corredor de chão visível para se atravessar e também pequenas ilhas com que pequenas embarcações poderiam fazer essa migração. Pequenas ilhas, visíveis inclusive, para que esses caçadores passassem e atravessassem o outro lado. Seja como for, eram grandes aventureiros, né? Mas aquela história, são nômades. Caçou o que tinha por ali, acabou o mamute, para algum lugar vai. Então nós temos que sair dali, temos que sobreviver. É uma questão de sobrevivência a migração. Né? Ficar num lugar apenas fixo num lugar, os caçadores vão caçar o que tem de animais, vai acabar, vão morrer de fome. Então eles precisam fazer essas migrações, mas é uma aventura e tanto. Aí vem um estudo muito interessante. Eu confesso que no início eu ficava assim um pouco pé atrás, mas a arqueologia, a própria ciência confirma. Os esquimós, né, que a gente chama de esquimós, mas os esquimós é um dos povos inuites, né? São povos que vivem naquela região, né, do polo, daquela região do Alasca e também da Sibéria. Dos dois lados tem povos ali que vivem. Muito interessante isso. A gente conhece mais eles por causa daquelas casas de gelo, né, que não são casas, na verdade, são os chamados iglus, são uma espécie de abrigos, e atualmente, inclusive, eles nunca viveram nessas casas, e eles constroem hoje, atualmente, apenas em situações emergenciais. Então eles vão lá caçar, são caçadores, alguns grupos são caçadores, a maioria também já passou por processo de urbanização, trabalham em várias outras áreas, comércio, indústria, vivem uma vida moderna atual. E quando precisam os caçadores, né, enfim, quando eles precisam sair para caçar, se acontece uma situação que precisam passar fora de uma região muito fria, aí eles constroem esses iglus para fazer uma espécie de abrigo, para guardar as armas ou para se proteger, né, enfim, né, do vento. Esses iglus não é função de moradia, é só para situações emergenciais. Mas nós temos aquela representação cinematográfica, né, que eles vivem nesses iglus e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, que são abrigos de gelo dos esquimós da região do Alasca. Qual que é a teoria, professor? Acredita-se que esses esquimós são descendentes dos primeiros grupos humanos que passaram o Estreito de Bering há 15 mil anos atrás. Então os esquimós estão ali há mais de 15 mil anos. Olha que interessante. Muito bacana mesmo. Que seriam descendentes diretos, né, por várias milhares, por 15 mil anos de gerações que passaram por ali, eles permaneceram. Né? Outros grupos andaram, o outro grupo, sabe Deus qual, né? Falou assim, né, aqui tá bom, gostei do gelo, vocês querem ir lá mais para baixo? Pode ir lá, vamos lá curtir lá a região de Clovis, vamos lá povoar ali os Estados Unidos, nós vamos ficar por aqui, gostei do gelo, gostei dos ursos, aqui tem uns mamutes ainda para nós curtir, então aqui para nós tá bom. Tem a galera aqui tá ruim, mas tá bom. E tem a galera que diz, não, vamos povoar o negócio. Então, os esquimós seriam esses descendentes diretos. Teoria malaio-polinésia, o professor Roberto falou, pequenas embarcações que sairiam da Austrália, atravessando o Oceano Pacífico e chegando à costa chilena, só que ela é de 18 mil anos, mais antiga que a teoria do Estreito de Bering, que está aqui em cima, e a teoria África-Brasil, que é a cereja, enfim, do bolo da nossa aula de hoje, né? Um momento mais bacana. Ela tem datações com mais de 50 mil anos, no Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara. Mas como essas pessoas vieram parar ao Brasil? Pois bem, Nied Guidon, um dos maiores nomes da arqueologia brasileira, ela diz o seguinte,
que acredita num período de 100 mil anos atrás de povoamento do Brasil, onde o Oceano Atlântico, o oceano que divide o Brasil da África, não está aparecendo aqui no globo, né? Do oceano que divide o Brasil da África, estaria num período também glacial no mar, nível do mar Atlântico mais baixo, com pequenas ilhas também visíveis, onde seria possível que pequenas embarcações africanas atravessassem e chegassem ao Brasil. Tem alguma comprovação disso, professor? Olha, embarcação, claro que não sobreviveu. As datações do Piauí uns indícios, mas uma que chama mais a atenção de todas foi encontrada em Minas Gerais, é a famosa cabeça da Luzia. A cabeça da Luzia tem entre 15 a 12 mil anos apenas, mas surpreendeu a todos os arqueólogos quando melhorou a tecnologia e fizeram a computação gráfica de um crânio encontrado na região de Minas Gerais, em Lagoa Santa. Esse crânio tem traços fisionômicos de uma africana. Luzia, que é o nome dado, né, carinhosamente para essa cabeça, ela tinha origem africana. E como que estava aqui no Brasil? É um dos indícios que corrobora, que fortalece, né, e inclusive que dá, né, provas que a teoria África-Brasil pode realmente ter acontecido. É com vocês. Segundo os especialistas, quem são os esquimós? Um dos povos inuits. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei! Ah, professor, levei um susto aqui, mas é para dar aquela acordada mesmo. Vamos corrigir juntos. Especialistas acreditam que os esquimós são descendentes de que ficaram na região do Alasca dos grupos humanos caçadores, os primeiros grupos, né? Que vieram da Ásia, da Rússia, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram à América há 15 mil anos atrás. Estudamos hoje que a teoria do Estreito de Bering é uma das explicações, mas não todas, sobre o povoamento da América na pré-história. Mas é um tema complexo, existem outras abordagens, como a teoria malaio-polinésia e a teoria África-Brasil, pois datações da América do Sul são muito mais antigas. Bota no chinelo. Mas adivinha o que aconteceu, né? Se os Estados Unidos não iam aceitar de boa. Não, primeiramente, fala assim, não, essa teoria malaio-polinésia está errada, a nossa é a mais antiga. Claro, turismo, economia, tudo envolve isso daí, dinheiro, meus amigos. E os arqueólogos dos Estados Unidos, por muito tempo, chamaram até a Néa de Guidon, que ela estava lunática, que ela estava viajando na maionese, quando falou que tinha datações no Brasil de 50 mil anos. Ela teve que esperar tecnologia, ela teve que esperar comprovações e, graças a ela ser uma mulher muito guerreira e defender a sua teoria, hoje o mundo, e principalmente as academias, a ciência do mundo, Sorbonne, as principais universidades do mundo, confirmam que sim, as datações dela estão confirmadas, comprovadas. O Brasil é o berço da América.
Momento! Hashtag toma, arqueólogos dos Estados Unidos. Nós temos o povoamento mais antigo. Fechou? Valeu, galera. Agradecer a todos vocês. Ficar junto comigo. Vamos ver se eu acerto agora. Abração a todos vocês. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve.